muita grande bênção da parte de Deus. A Bíblia diz assim no livro de Marcos capítulo 16, no seu versículo 15. E de pregai o evangelho a toda a criatura. Amados irmãos, com essa simples mensagem, Jesus Cristo instruía os seus discípulos para começarem a fazer a prática da grande comissão que foram dada. E a grande missão que foi dada foi de pregar o evangelho a toda criatura. O que é uma criatura? Criatura é uma coisa que ela é criada, mas ela não tem o seu próprio criador. Por quê? Porque é algo que na verdade torna-se inútil. Olha só, algo que é criado e é deixado ao lado, ela não tem função nenhuma se ele não tiver um criador. Por isso Jesus ele vem com essa palavra no livro de João capítulo 1, no seu versículo 12, e diz assim: e todos quando receberam o nome do Senhor Jesus Cristo foram dados-lhe poder para serem filhos de Deus. Quem somente se converte e aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela torna-se um filho, ou ele torna-se um filho, uma filha de Deus. E quando se torna isso, o que acontece? Aquela pessoa passa de ser criatura para uma nova criatura de Deus, pertencente a Deus. É por essa razão que diz também no livro de 2 Coríntios capítulo 5, no seu versículo 17, diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo aquilo que se fez novo. E Romanos capítulo 12, no seu versículo 2, no versículo 1 primeiramente, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que os apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que isso quer dizer com todas estas palavras? Uma nova criatura, ela passa por um processo. E o primeiro processo, é arrependimento. Nós estamos sendo direcionados por Senhor Jesus Cristo dizendo: ide pregar o evangelho a toda criatura. E o ide pregar o evangelho, sabe o que isso significa? Ide e pregai o arrependimento. Um dos profetas que veio pregar o arrependimento primeiro foi o João Batista, enviado por Senhor Deus Todo-Poderoso, e depois ele pregou o arrependimento. E no mesmo momento, quando Jesus Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, o Espírito de Deus. O que acontece naquele dia? Quando Jesus saiu da água, ele começou a pregar e a dizer assim: o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é crer no Evangelho? Arrepender-se é uma palavra que significa metanoia, do grego metanoia. O que significa? Significa mudança de mente. Uma pessoa nova, criatura de Deus, ela passa a obedecer os princípios, os mandamentos e princípios de Deus. E como é que nós podemos encontrar os mandamentos e os princípios de Deus? Isso está na palavra. Por isso eu vou dizer uma coisa: você não pode pregar o evangelho se você não usar a própria palavra de Deus. Se você for a falar das suas próprias palavras, isso não vai mudar ninguém. Amados irmãos, preste muita atenção. Nós temos que pregar o evangelho, pregar o arrependimento para as pessoas e pregar este mesmo evangelho usando a própria Bíblia. Nós temos na nossa mão. Pregadores, levantemos as nossas vozes e comecemos a pregar o evangelho. Deus levantou muitos homens, apóstolos, evangelistas e muito mais outros pregadores que estão ali
Veja como a mulher samaritana, o que aconteceu com ela depois de receber o evangelho da parte do Senhor Jesus Cristo. Ela foi e pregou o evangelho e muitas pessoas vieram ao encontro de Cristo. Isso que nós precisamos de fazer, e pregar o evangelho e levar as pessoas para Cristo. Vamos ser como Paulo, vamos pregar na sinagoga, vamos ser como Pedro, Paulo e Silas, os outros demais pastores, pregadores que estão ali pregando e anunciando o evangelho a toda criatura. Isso é muito sério. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Esses últimos tempos são perigosos. Pessoas estão sendo cada vez mais se perdendo por causa de Satanás estar a trabalhar tão duro e forte. Ele sabe que lhe resta um pouco tempo na terra, diz o Apocalipse isso. Ele sabe que resta muito pouco tempo, mas enquanto nós ainda estamos aqui na terra, vamos pregar o evangelho e anunciar para toda a criatura. Isso é muito importante. Vamos pregar o evangelho, vamos anunciar. Eu vou deixar aqui esta mensagem de que nesses últimos tempos precisamos de fazer isso. In the mighty name of Jesus, dear Lord, I want to pray, and I want you to that message to be delivered to everyone who hear this voice, the voice of the Word of God, according to the Holy Spirit that you have sent to us, so that it can abide in us. I want you to transform the life of those people who are going to hear this message, so they might be empowered with the power of the Holy Spirit. And they can preach the word of God, and they can spread the word of God around the world in the mighty name of Jesus. I just want to thank you for everything that you have done, because it's all what we need, Christ in us, and to have eternal life with the Lord Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Dos livros que é João 3:6. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Se arrependerem, crer que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador e ser salvo por Ele mesmo. In the mighty name of Jesus. God bless you.